Hoje vamos nos aprofundarmos em um dos temas mais profundos e essenciais da fé cristã, a doutrina da Trindade. O conceito da Trindade, com um só Deus manifestado em três pessoas distintas, é um mistério que a razão humana luta para compreender plenamente. A Bíblia Sagrada nos revela um Deus que é um, mas que antes de toda a criação, as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já existiam em perfeita unidade e comunhão. É importante notar que essa unidade é uma unidade composta onde cada pessoa é tão divina quanto a outra. Eles não são três deuses independentes, mas sim interdependentes, com a mesma essência, natureza e atributos. A Escritura não usa a palavra trindade, mas a doutrina é um desenvolvimento teológico que surgiu da revelação de Deus ao longo da história. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, mas em cada uma dessas operações, os três estão presentes, operando em conjunto para a salvação da humanidade. Esta é uma jornada de fé e de reverência, pois entramos em um território sagrado que a palavra de Deus nos declara, mesmo sem a intenção de explicá-lo completamente. O nosso objetivo não é decifrar o mistério, mas adorar o Deus que se revelou a nós de forma tão íntima e complexa. A Trindade é um dos mistérios mais profundos e desafiadores da fé cristã, e o texto fornecido explora essa doutrina fundamental. A Bíblia ensina que existe apenas um Deus, uma verdade central para a fé monoteísta. No entanto, ela também revela um Deus que existe em três pessoas distintas e divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa revelação é a base da doutrina da Trindade. A Trindade não se trata de três deuses independentes, mas de um único Deus, onde as três pessoas são interdependentes e operam em conjunto. Elas compartilham a mesma essência, natureza e atributos divinos. P. Arman, citado no texto, ilustra essa ação conjunta. O Pai cria, o Filho redime, o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas os três estão presentes. A Trindade é descrita como uma comunhão eterna. O tempo de manifestação de cada pessoa da Trindade na história foi distinto. No Antigo Testamento, Deus Pai se manifestou predominantemente. Nos Evangelhos, a revelação se concentra em Deus Filho. A partir do livro de Atos, na história da Igreja, é a vez de Deus Espírito Santo. No entanto, as outras pessoas sempre estiveram presentes, unidas e cooperando para o propósito maior, que é a concretização do plano de salvação do homem. A palavra Trindade não é encontrada na Bíblia. É uma expressão teológica que surgiu no século II depois de Cristo para descrever a divindade. Por ser um assunto da vida íntima de Deus, a doutrina é de difícil compreensão para a razão humana. A Bíblia a declara, mas não busca explicá-la, pois é um mistério. O texto adverte sobre as heresias que podem surgir da incompreensão dessa doutrina. O triteísmo, por exemplo, é a crença em três deuses, o que é um erro. Outra heresia é o sabelianismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas três aspectos ou manifestações de Deus. O sabelianismo sugere que o Pai se encarnou como Filho e depois se manifestou como Espírito Santo. No entanto, a Bíblia mostra que o Pai ama e envia o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito. A doutrina foi formalizada em credos históricos para combater heresias e definir a posição da Igreja. O credo de Atanásio, por exemplo, formula a Trindade em termos claros: adoramos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Ele afirma que as pessoas são distintas, mas a divindade é uma, com a mesma glória, majestade e atributos como incriado, imensurável, eterno e onipotente. O credo ressalta que não há três eternos, mas sim um eterno, e não há três deuses, mas um Deus. O credo de Atanásio também especifica que o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A Trindade, portanto, é a revelação de um Deus único que, em sua natureza, existe em uma comunhão perfeita de três pessoas, cada uma com sua particularidade e todas em perfeita unidade. É uma doutrina que nos convida à adoração e reverência, reconhecendo a profundidade do caráter de Deus que se revelou a nós.
O plano de salvação é a grande obra da Trindade e um claro exemplo de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em conjunto. O texto bíblico revela uma manifestação progressiva e distinta de cada pessoa divina na história. No Antigo Testamento, a ênfase principal está em Deus Pai. Ele é apresentado como Criador e sustentador, estabelecendo uma aliança com o povo de Israel. Embora a Trindade não seja ensinada de forma direta para acentuar a verdade de que Deus é um, é possível ver as três pessoas presentes. Por exemplo, o Antigo Testamento cita o Pai, como em Isaías 63:16, o Filho de Jeová, em Salmos 2 versículos 6 e 7, e o Espírito Santo, em Gênesis 1:2. O texto destaca que o Espírito Santo já estava presente na criação. Nos Evangelhos, a revelação se concentra em Deus Filho, Jesus Cristo. O Novo Testamento reconhece a autoridade divina de Jesus, a ponto de o apóstolo Paulo o chamar de Deus bendito eternamente. A vinda de Jesus cumpriu o plano de redenção. E sua autoridade divina, se não fosse verdadeira, seria uma blasfêmia. Jesus traz para si uma posição e autoridade divina, e os cristãos o conheciam como Deus. A partir do livro de Atos, na história da Igreja, o Espírito Santo se manifesta de forma poderosa, guiando, ensinando e santificando os crentes. Os primeiros cristãos acreditavam que o Espírito Santo morava neles, e essa experiência não era algo meramente emocional, mas uma verdadeira comunhão com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo inspira os crentes a viverem uma nova vida em Cristo. É essencial notar que, embora cada pessoa da Trindade tenha tido um tempo de manifestação mais evidente, elas sempre estiveram presentes, unidas e cooperando umas com as outras. A cooperação entre as pessoas da Trindade é fundamental para que o propósito maior, a concretização do plano de salvação do homem, aconteça. Pearman explica que o Pai envia o Filho veio do Pai e para o Pai, e o Pai e o Filho enviam o Espírito, que intercede junto ao Pai. A Trindade é uma comunhão eterna, uma verdadeira e misteriosa distinção de personalidades que se manifestou na obra divina para redimir a humanidade. Essa ação conjunta é um fluxo contínuo de amor e cooperação eterna entre as três pessoas divinas. A palavra Trindade não está presente na Bíblia, mas é uma expressão teológica que se tornou necessária para descrever e organizar a revelação dos três membros da divindade ao longo da história. O texto ressalta que essa doutrina é de difícil compreensão para a razão humana, pois trata-se de um assunto relacionado à particularidade, da especificidade e da vida íntima do nosso Deus, que é todo-poderoso. A Bíblia declara essa verdade, mas não tenta explicá-la completamente, e só a conhecemos porque o próprio Deus a revelou através de sua palavra. A falta de entendimento dessa doutrina pode levar a heresias. O documento menciona duas em particular. Triteísmo é a crença em três deuses independentes. Essa ideia contradiz a unidade de Deus, que é um conceito fundamental no cristianismo. Sabelianismo. Esta heresia, formulada pelo bispo Sabélio, ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas três aspectos, modos ou manifestações de Deus. De acordo com essa visão, Deus se manifesta primeiro como Pai, depois se encarna como Filho e, por fim, se manifesta como Espírito Santo. Essa doutrina nega a distinção entre as três pessoas da Trindade. Para evitar esses erros, é essencial reconhecer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas que amam, enviam e cooperam entre si. Pearman, citado no texto, explica que o Pai ama e envia o Filho veio do Pai e voltou para o Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito. A doutrina da Trindade foi um ponto de discussão no início da história da Igreja, levando a concílios importantes como o de Nicéia, em 325 d.C., e o de Constantinopla, em 381 d.C. Nesses eventos, a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade foram mantidas e o credo niceno foi formulado para expressar a fé da Igreja de forma clara e concisa. A doutrina da Trindade, embora não explicitamente detalhada no Antigo Testamento, tem suas raízes na revelação bíblica e foi formalizada ao longo da história da Igreja para combater falsos ensinamentos. Provas bíblicas. No Antigo Testamento, a ênfase principal era a verdade de que Deus é um, a fim de contrastar com o culto de muitos deuses comuns na época. Se a doutrina da Trindade fosse ensinada diretamente, poderia ter sido mal interpretada. No entanto, a origem da doutrina pode ser encontrada em referências implícitas.
Por exemplo, o nome Elohim é citado, além de passagens específicas que se referem ao Pai, Isaías 63.16, ao Filho de Jeová, Salmos 2 versículos 6 e 7, e ao Espírito Santo, Gênesis 1.2. Já no Novo Testamento, a prova se torna mais evidente. Os cristãos criam na unidade de Deus, mas as palavras de Jesus trouxeram para ele uma posição e uma autoridade divina. O apóstolo Paulo reconhece essa autoridade, chamando Cristo de Deus bendito eternamente. Da mesma forma, Jesus ensinou sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Os primeiros cristãos acreditavam que o Espírito Santo habitava neles, os ensinava, os guiava e os inspirava, e essa experiência era uma verdadeira comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Para eles, cada pessoa da Trindade era uma realidade. Pearman afirma que a única conclusão a que se podia chegar era a seguinte: que havia na divindade uma verdadeira, embora misteriosa distinção de personalidades, distinção que se tornou manifesta na obra divina para redimir o homem. Formulação histórica. Durante os primeiros séculos depois de Cristo, a Igreja começou a desenvolver conscientemente questões teológicas e filosóficas sobre a doutrina da Trindade. Pensadores como Justino, Taciano, Hipólito e Tertuliano foram os primeiros a desenvolver uma perspectiva da Trindade. Tertuliano foi o primeiro a usar o termo Trindade. No século II depois de Cristo, a Igreja precisou definir sua posição doutrinária em relação a certos abusos que surgiram. Eventos cruciais rejeitaram os falsos ensinos, como o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, o Concílio de Calcedonia em 351 depois de Cristo e o Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Neste último, a doutrina da divindade de Cristo e da Trindade foi mantida e o credo niceno foi formulado. Esse credo, que expressa a crença em Deus Pai, em um Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, é um dos documentos mais importantes da fé cristã. Ele afirma que Jesus é de uma só substância com o Pai e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado. A maioria da Igreja cristã tem seguido os credos niceno e atanasiano com pouquíssimas variações. A doutrina da Trindade é um mistério difícil de ser compreendido pela razão humana. Por isso, teólogos e estudiosos da Bíblia, como Pearman, têm usado analogias e ilustrações para nos ajudar a entender essa verdade complexa. Essas analogias, embora imperfeitas, servem como auxílios pedagógicos para nos dar uma ideia de como um Deus pode se manifestar em três pessoas distintas e unidas. Analogias na natureza. O texto apresenta diversos exemplos tirados da natureza para ilustrar a Trindade. Um deles é a água, que pode existir em três estados diferentes: líquido, sólido, gelo, ou gasoso, vapor. A água é uma só substância, mas se manifesta de três formas distintas. Outro exemplo é a eletricidade, que pode funcionar como movimento, luz ou calor, sendo uma única fonte de energia com manifestações variadas. O Sol também é usado como analogia, manifestando-se como luz, calor e fogo. Em todos esses casos, a mesma substância ou entidade se apresenta de diferentes maneiras, o que pode nos dar uma pista de como a Trindade opera. Outros exemplos da natureza incluem o trevo, que tem três folhas em uma só planta; um fruto, composto por casca, semente e polpa; um raio de luz, que é composto por três raios: o actínico, o luminoso e o calorífero; o triângulo, que tem três lados e três ângulos, mas é uma única forma geométrica. Essas analogias demonstram como uma entidade pode ter múltiplas partes ou manifestações sem perder sua unidade fundamental. Analogias na constituição humana e no governo. A Trindade também pode ser ilustrada a partir de aspectos da vida humana e da sociedade. O texto menciona que, embora Deus tenha feito o homem como um ser único, o ser humano é tricotômico ou tripartido, composto por espírito, alma e corpo. Essa divisão nos ajuda a visualizar a coexistência de três elementos distintos em uma única entidade. O texto também faz uma analogia com o governo, que, apesar de ser é constituído por três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Cada poder tem uma função específica, mas todos trabalham juntos para a administração do país, ilustrando a cooperação e a unidade na diversidade. Limitações das analogias. É crucial,
como o texto ressalta, lembrar que todas essas analogias são imperfeitas. Elas são apenas auxílios pedagógicos e não esgotam a natureza da Trindade, que é única em termos de existência. A Trindade é um mistério, e nenhuma ilustração humana pode capturar sua totalidade. O credo de Atanásio, por exemplo, enfatiza que não confundimos as pessoas nem separamos a substância e que as três pessoas são coeternas e iguais entre si, algo que a maioria das analogias não consegue expressar. O propósito dessas analogias não é explicar totalmente o mistério, mas sim nos ajudar a adorar e a reverenciar a Deus que se revelou a nós de maneira tão complexa e maravilhosa. Ao concluirmos a jornada sobre a doutrina da Trindade, fica evidente que essa verdade é um dos pilares da fé cristã, embora não seja facilmente compreensível para a razão humana. A Bíblia nos revela um Deus que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não são três deuses independentes, mas um Deus que opera em perfeita unidade para a salvação da humanidade. A Trindade, como doutrina, é uma expressão teológica concebida a partir da revelação dos três membros da divindade ao longo da história. O texto bíblico não usa a palavra Trindade, mas a declara, pois se trata da particularidade, da especificidade e da vida íntima do nosso Deus. A doutrina não tem a intenção de ser explicada, mas sim de ser declarada. A história da Igreja, desde o século II depois de Cristo, testemunha o esforço para articular e defender essa doutrina contra falsos ensinamentos. Heresias como o triteísmo, que é a crença em três deuses, e o sabelianismo, que vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo como meras manifestações ou máscaras de Deus, surgiram e foram combatidas. Os concílios ecumênicos, como o de Nicéia em 325 d.C. e o de Constantinopla em 381 d.C., foram cruciais para rejeitar esses falsos ensinos e formalizar a doutrina em documentos como o Credo Niceno. O Credo de Atanásio também é citado como um dogma que adora um Deus em trindade e trindade em unidade. Ele enfatiza que a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra, e a do Espírito Santo outra, mas que no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade, glória igual e majestade coeterna. O mistério da Trindade não é para ser reduzido a fórmulas lógicas, mas sim para ser reverenciado e adorado. A Trindade é uma comunhão eterna, um exemplo supremo de amor, unidade e cooperação. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, e em cada uma dessas operações, os três estão presentes. A compreensão, ainda que limitada, dessa doutrina nos leva a uma adoração mais profunda e a um relacionamento mais íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oremos, Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos e te adoramos por tua majestade e por te revelares a nós de forma tão grandiosa. Agradecemos por teres nos dado a tua palavra, que nos declara a verdade da tua natureza, mesmo que ela seja um mistério que a nossa mente não consegue decifrar completamente. Pai, obrigado por nos amares e por enviares o teu Filho para nos redimir. Jesus, obrigado por teres vindo, por teres cumprido a tua obra redentora e por teres voltado para o Pai, para que pudéssemos ter a salvação. Espírito Santo, obrigado por procederes do Pai e do Filho, por nos santificares e por intercederes por nós. Ajuda-nos a viver cada dia em comunhão contigo, reconhecendo a presença e a obra de cada pessoa da Trindade em nossas vidas. Que a nossa fé não seja apenas intelectual, mas uma verdadeira experiência com a tua presença. Que possamos, como a Igreja primitiva, ter uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo, sendo guiados e inspirados por ele. Que a unidade que há em ti se reflita em nós, teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.